Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 4, o seguinte: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Meu irmão, minha irmã, há um clamor silencioso escondido nessas palavras do apóstolo Paulo. Um clamor que não nasce da frieza teológica, mas de um coração pastoral ferido, sensível, cheio de amor. Paulo não está escrevendo como um acadêmico distante. Ele está falando como alguém que ama, como alguém que ora, como alguém que sofre ao ver pessoas sinceras, religiosas, esforçadas e ainda assim cansadas, frustradas, sem paz. Ele começa dizendo: o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é que todos sejam salvos. Isso já nos ensina muito. Paulo não está cansado por acusar. Ele não escreve para humilhar. Ele escreve porque ele ama. Porque quando se ama de verdade, não dá para ficar em silêncio vendo alguém correr na direção errada, achando que está no caminho certo. E aqui está o ponto central. Eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Um zelo sem entendimento. Paixão sem direção. Esforço sem descanso. Religião sem vida. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Em dias tão acelerados, barulhentos, tão obcecados por imagem, status, desempenho e aparência. Há uma mudança, ou melhor, uma multidão muito cansada tentando provar valor o tempo todo. Pessoas que oram, trabalham, se esforçam, se cobram, se comparam, mas continuam vazias. Nós vivemos na era da ostentação. Tudo precisa parecer perfeito. A fé precisa render likes. A espiritualidade precisa impressionar. O sucesso precisa ser exibido. E sem perceber, muitos transferiram essa lógica também para o relacionamento com Deus. Como se Deus fosse mais um público a ser agradado. Como se a salvação fosse um troféu para quem se esforça mais. Como se Deus estivesse com uma prancheta na mão, anotando quem merece e quem não merece. Aí Paulo chega e diz que o problema não era a falta de zelo, era exatamente o excesso de confiança no próprio desempenho, ignorando a injustiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Esse texto bíblico é um espelho muito desconfortável, porém muito realista, porque revela algo que o coração humano faz com facilidade, ou seja, tentar se salvar a si mesmo. E isso cansa profundamente. E talvez você que está me ouvindo neste exato momento esteja exatamente assim, se sentindo cansado de tentar ser forte o tempo todo, né? Se sentindo cansado de parecer bem quando por dentro encontra-se confuso, sentindo-se cansado de não se sentir suficientemente capaz, cansado mesmo até da fé, porque ela virou uma lista de cobranças e exigências e não mais um lugar de descanso. Paulo, aqui nesse texto de Romanos 10, está nos dizendo algo libertador. Ou seja, existe uma justiça que não nasce do nosso esforço, mas do coração de Deus. Existe um descanso que não vem quando você faz tudo certo, mas quando você confia. Existe um ponto final na tentativa humana de se justificar diante de Deus. Esse ponto final tem nome: Cristo. Porque, como diz o texto bíblico, porque o fim da lei é Cristo.
Aqui, fim não significa destruição, mas cumprimento, conclusão, propósito alcançado. É como se Paulo dissesse: tudo aquilo que você tentou ser para agradar a Deus, Cristo já foi. Tudo aquilo que você tentou fazer para ser aceito por Deus, Cristo já fez. Tudo aquilo que você nunca conseguiu alcançar, Cristo alcançou por você. E isso confronta diretamente a cultura da aparência em que nós vivemos hoje. Porque a graça desmonta o palco, a graça tira a maquiagem, a graça nos encontra quando não estamos performando, a graça nos chama quando estamos no chão. Nos dias do apóstolo Paulo, muitos acreditavam que seriam aceitos por Deus por cumprir regras, tradições e rituais. Nos nossos dias, muitos acreditam que serão aceitos por Deus e pelas pessoas por sucesso, por imagem, por produtividade e espiritualidade exibida. Pois é, a embalagem mudou, porém o coração humano continua tentando se justificar do mesmo jeito. E aqui entra eu gostaria de trazer aqui uma ilustração bem simples, mas clara e, eu diria, muito didática. Imagine só duas pessoas tentando atravessar um rio com a corrente muito forte. E a primeira pessoa olha para o rio e pensa: se eu me esforçar bastante, se eu nadar com todas as minhas forças, eu vou conseguir atravessar esse rio. Ela entra na água confiante, cheia de determinação. Nada alguns metros, luta contra a corrente, mas logo ela se cansa. O peso do próprio esforço começa a puxá-la para baixo. Ela engole água, se desespera, se debate e percebe que força não é suficiente nessas situações. A segunda pessoa olha para o mesmo rio, mas vê uma ponte sólida construída sobre ele. Essa pessoa poderia dizer: eu também posso tentar nadar. Mas em vez disso, ela confia na ponte. Ela atravessa andando passo a passo, não porque ela seja forte, mas porque a ponte é segura. A primeira pessoa representa a justiça própria e a segunda representa a fé em Cristo. A diferença não está na intensidade do esforço, mas no lugar da confiança. E Paulo, aqui nesse texto, está nos dizendo: muitos estão se afogando espiritualmente não porque sejam fracos, mas porque insistem em atravessar nadando, quando Deus já providenciou a construção de uma ponte. Cristo é essa ponte. E quando isso entra no coração, algo muda profundamente. A fé deixa de ser um fardo e passa a ser descanso. A obediência deixa de ser moeda de troca e passa a ser resposta de gratidão. A vida deixa de ser uma corrida por aprovação e se torna uma caminhada com propósito. Para quem se encontra, desmotivado, sem norte, perdido em meio às cobranças da vida moderna, Romanos 10, a partir do versículo 1 até o 4, soa como um abraço firme e verdadeiro. Deus não está nos chamando para performar melhor. Ele está nos chamando para confiar mais profundamente nele. Não para provar que nós somos dignos, mas para crermos que Cristo é suficiente para que sejamos salvos. Talvez hoje, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez hoje Deus esteja desmontando as estruturas que você construiu para se sentir seguro. Talvez Ele esteja permitindo que o cansaço revele que você não foi feito para carregar esse peso. Porque enquanto você tenta estabelecer a sua própria justiça, você perde a alegria da justiça que vem dele. Cristo não é apenas o início da fé.
Ele é o fim, o descanso, o centro, o sentido. E quando finalmente entendemos isso, algo silencioso passa a acontecer dentro de nós. A alma desacelera, o coração respira, os olhos se voltam menos para os outros e mais para Deus. E a vida deixa de ser uma vitrine e passa a ser um altar de adoração ao Senhor. Então não é sobre parecer justo, é sobre ser abençoado pela graça. Não é sobre ostentar fé, é sobre viver fé. Não é sobre chegar lá pelos próprios méritos, é sobre aceitar que alguém já chegou lá por você. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Pensemos nisso, no amor de Cristo